Oi, gente! Hoje eu vou apresentar a resolução dos problemas de estudo de caso 2, que foi proposto para o nosso grupo, os Ductrex, o qual é constituído por mim, pelo Lucas, pelo Thales, Rafael e Vinícius. O estudo de caso é sobre a fábrica de velas Wedgwood, que decidiu lançar uma nova linha de produtos, velas, baseadas em cera de abelha ao invés de parafina. Porém, um possível fornecedor, o Sr. Jefferson, que é o dono do apiário, ele não entende muito de números nem de matemática, não sabe contabilizar os seus custos e, por conta disso, ele não sabe qual a quantia ideal que ele deve cobrar pelo seu produto. Então, para resolver esse problema, foi feita uma divisão dos custos do produtor, avaliados por dois métodos, o da margem bruta constante e o do valor realizável líquido. Nesse slide, a gente tem as informações iniciais que foram passadas para a gente. Então, nós temos informações de 4 produtos: o mel, a cera, o favo de mel e o própolis. O fornecedor ainda produz um quinto produto, que é a geleia real, mas ela não foi contabilizada aqui porque a quantidade produzida era insignificante para os cálculos. Portanto, temos nessa tabela o preço de vendas sem processamento de cada produto, o custo adicional derivado desse processamento e o preço de venda com o processamento. E, por fim, a quantidade produzida de cada produto. Foi nos passado também o custo conjunto de produção, que foi de 65 mil, e essa é uma referência que nós vamos usar bastante nos próximos slides. Nesse slide, a gente dividiu os custos, alocou os custos, de modo que nessa primeira tabelinha de 5 linhas, nós temos todas aquelas informações que nos foram passadas, então a gente só reproduziu aqui o slide anterior para ficar mais visual a nossa linha de pensamento. Então, nessa segunda tabela, a gente fez o método da margem bruta constante. Eu sei que tem muitas informações, mas pelo menos o principal eu vou explicar. Então, para obter a margem bruta constante, nós primeiro verificamos qual a porcentagem que esse produto tem sobre a receita total da empresa do fornecedor. Ou seja, o quanto o produto representa das vendas realizadas. Então, por exemplo, na primeira coluna, que é o mel, a porcentagem que o mel a granel representa da receita total, sem nenhum processamento de produtos, é de 27,89%. Então, isso significa que se dividirmos a receita do produto sem processamento, que é 19.800, e dividirmos pela receita total sem processamento, que é 71 mil, a gente vai obter essa porcentagem. E depois disso, nós dividimos aqueles 65 mil reais de custos conjuntos de produção de forma proporcional a essa porcentagem que a gente obteve. Isso significa que a gente vai multiplicar os joint costs pela porcentagem na receita de cada produto. E tudo isso para finalmente obter a margem bruta constante, que depende do lucro e da receita. E por isso que todos aqueles cálculos anteriores eram necessários. Então, usando a fórmula lucro sobre receita, a gente chega na margem bruta constante dos 4 produtos, que é representado em porcentagem. E a gente fez esse método para os dois casos, sem processamento e com processamento. E a gente chegou nesses resultados que vocês estão vendo. E na terceira tabela, a gente fez o método do valor realizável líquido, que é um método muito mais simples. Mas primeiro nós descobrimos os custos de produção para cada unidade de produto. Então, como a gente fez isso? A gente simplesmente dividiu o custo de produção total de cada produto pelas respectivas quantidades produzidas. E o valor realizável líquido consiste em deduzir do valor de venda estimado do produto esses custos que descobrimos. E a gente também fez para os dois casos, sem processamento e com processamento. E agora nós temos dois problemas propostos pelo próprio fornecedor de cera, o Sr. Jefferson, que quer saber, primeiro, o que acontece se ele aumentar R$1 no preço da cera. Então, aqui temos novamente 3 planilhas.
Elas parecem ser as mesmas dos outros slides, mas elas não são. Elas têm justamente esse detalhe do preço da cera. Então, aumento de R$1, então de 3,50 vai para 4,50. E com isso houve um aumento de R$6.000 no lucro da empresa, R$1 por quantidade produzida. E o segundo problema é o que acontece se a produção de cera dobrasse. Essas 3 planilhas também são diferentes das dos outros slides, porque a gente dobrou a produção de cera. De 6.000 foi para 12.000. E com isso obtivemos um aumento no lucro de R$21.000, R$3,50 pela quantidade a mais que foi produzida. E é isso, muito obrigada pela atenção.